Olá, manhãs! Vamos lá, a aula hoje é muito importante. Vou compartilhar aqui minha tela para vocês começarem a ver o conteúdo, tá, gente? Então, vamos lá. Uma parte, assim, primordial, né, gente, para o sono é a alimentação. Então, mães, vocês precisam lembrar que essa alimentação é efetiva durante o dia, que vai deixar vocês tranquilas para realmente ter uma madrugada de calmaria, né? Porque muitas vezes a gente fica naquela insegurança se o bebê está ou não com fome. E hoje eu vou dar a vocês realmente algumas opções, né? De vocês saberem se realmente o bebê está ou não com fome, né? Porque na verdade o que faz o bebê dormir não tem nenhuma atividade que seja mais ou menos importante, todas são importantes, é o conjunto que faz o bebê realmente dormir bem. É ele estar num ambiente seguro, estando com a alimentação regulada, né, com as sonecas em dia, com o ambiente correto. Então, tudo isso faz com que o bebê, né, crie uma rotina e absorva essa rotina para que ele realmente tenha aí um sono de qualidade, e é isso que a gente vai proporcionar para ele. Tá? Toda uma proposta de um conjunto de fatores que fazem o bebê dormir bem a noite inteira. Então hoje vamos falar no que se trata da alimentação, né? Por que muitos bebês acordam a madrugada toda para comer, né? E o que vocês podem fazer para evitar isso. Então, a alimentação correta, sono tranquilo, né, gente? Se o bebê se alimenta corretamente durante o dia, na madrugada ele não vai precisar fazer isso, não vai precisar comer. É importante que vocês saibam que é necessário que vocês sigam uma rotina alimentar. Como eu falei no módulo de rotina, é importante que vocês definam um lugar para o bebê fazer a alimentação, mesmo que seja a amamentação. Né? Lá eu detalhei melhor que você deve definir realmente um local, né? Sempre o mesmo ambiente, um lugar tranquilo, que não chame a atenção, que nada chame a atenção do bebê, que ele realmente se concentre na alimentação para que ele faça realmente aquilo da melhor forma. Tá? O bebê que mama vai e deve dormir bem, né? Não é porque o bebê, muitas mães me perguntam isso e perguntam se o bebê que amamenta realmente pode dormir a noite inteira, né? E as pessoas têm esse mito na cabeça que porque o bebê mama ele não vai dormir a noite toda, e isso não é verdade, né? Eu vou explicar por quê e o que é que faz as pessoas pensarem isso. E que vocês lembrem que nem todo choro é fome. Isso é fundamental, né? Porque a gente cria hábitos nos bebês vindo de costumes, né, antigos, que sempre que o bebê chora é fome. Eu vou explicar um pouquinho sobre isso para vocês. Então, eu vou começar logo falando sobre isso, né, gente? Não cale o choro do bebê com comida. Atenda às suas necessidades. A sucção é um prazer para o bebê, né? Ele sempre vai aceitar e parar de chorar. Isso não significa que era fome, né? O que é que eu quero dizer com essa frase? O que eu quero dizer com essa frase é que tudo que o bebê chora quando ele nasce, as pessoas tendem a subentender que é fome. Principalmente as pessoas mais velhas ficam no seu pé dizendo assim: amamenta esse bebê tá com fome, esse menino tá com fome, esse menino tá com fome, esse bebê tá com fome. E não é assim, gente. O bebê não tem fome a cada 5 minutos, nem é necessário que o bebê fique horas e horas no seu peito, né? Ele deve comer, ele deve fazer a sucção para se alimentar, né? Ele deve fazer a sucção também para consolo, mas não é saudável que um bebê passe o dia inteiro realmente mamando. Então, você precisa lembrar que quando o bebê está chorando, você precisa entender o que é que o bebê está precisando, né? E após descartar todas as possibilidades, é que você deve oferecer o peito ao bebê.
Porque sempre que você oferecer uma sucção, seja peito, seja chupeta ou mamadeira, o bebê tende a se calar, porque a sucção é um prazer para o bebê. Ele nasce com esse reflexo, né, de sugar, e isso se torna uma necessidade emocional para ele, porque isso é um instinto de sobrevivência, né? Para que o bebê consiga sobreviver, ele nasce com esse reflexo de sucção. Isso se torna um certo vício para o bebê, um vício bom, né? Que isso relaxa ele, faz ele ter prazer. Então, sempre que você der a amamentação ao bebê, der o peito ao bebê, ele tende a se calar, mas isso não quer dizer que você atendeu ao que ele estava precisando. A única comunicação que o bebê tem conosco é o choro. Então, se ele está chorando, ele está precisando de algo. E esse algo não é 100% fome. Pode ser outra coisa, pode ser higiene, pode ser frio ou calor, pode ser inúmeras coisas que você precisa avaliar antes de oferecer peito o tempo inteiro ao bebê, tá? Inclusive porque isso pode até superalimentar o bebê e não é o ideal. Inclusive eu li um livro que dizia que o bebê vai adquirir o hábito quando a gente dá o peito ao bebê sempre que ele chora para tudo, ele vai crescer um adulto que entende que comida é a solução para tudo. E eu achei isso bem pertinente, porque a maioria dos adultos tem essa forma de matar a ansiedade ou qualquer tipo de preocupação psicológica com a comida, né? E isso pode sim ser um reflexo desse tipo de atitude quando o adulto era bebê, né? Porque a gente adquire nossa inteligência emocional até os 7 anos e é muito importante que a gente pense que todas as atitudes que a gente toma com a criança, elas serão um reflexo do futuro. Então, vamos lá. Ingerindo quantidade e qualidade, tá, gente? Muito mais importante do que a quantidade que a gente deve oferecer de comida ao bebê é a qualidade dessa comida, né? É muito importante que a gente lembre disso. E é por isso, inclusive, que vem se criando essa questão desse mito em cima realmente da amamentação, porque muitas mães não sabem identificar realmente a qualidade da comida quando se trata da amamentação, porque a gente não consegue ver quanto o peito está produzindo, quanto o bebê está comendo, então acaba isso confundindo algumas coisas para a mãe, e eu vou explicar um pouco melhor para vocês hoje. 12 horas do dia com alimentação a cada 3 horas no máximo, né? Então, é muito importante que você saiba que o intervalo máximo para o bebê se alimentar durante o dia é realmente 3 horas. E isso não é só por um período curto de tempo, né? Quando ele nasce. Não, quando ele nasce, ele deve se alimentar no máximo com esse período, inclusive à noite. Quando ele vai ficando mais velho, que ele vai conseguindo comer com uma quantidade maior, ele vai deixando de ter a necessidade de se alimentar à noite. Mas durante o dia, ele continua precisando comer a cada 3 horas. Tá, gente? O bebê vai aí passar em torno de 10 a 12 horas noturnas sem comer, e é importante que para isso você fixe na qualidade dessa alimentação, não só que o bebê tem que comer a cada 3 horas, e sim que o bebê precisa comer com a qualidade necessária cada vez que ele vai se alimentar, tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre essa qualidade, como é que a gente sabe se o bebê está se alimentando com a qualidade realmente necessária. Mas antes de falar sobre isso, eu queria esclarecer uma coisa, porque é sempre um motivo de pergunta, né, sobre essa questão de o bebê dormir por 12 horas sem se alimentar é saudável? Isso realmente faz bem para o bebê? Né? Muitas mães me questionam isso, me perguntavam, hoje já não perguntam mais tanto, mas no início perguntavam muito, e algumas mães aqui podem ter alguma dúvida sobre isso. É importante deixar claro que é recomendado, gente, por todos os especialistas, né? Inclusive os órgãos de saúde recomendam que os bebês durmam essa quantidade de hora, entre 10 e 12 horas à noite, né? E isso não tem nenhum problema, isso não faz nenhum mal ao bebê, desde que ele esteja realmente ingerindo a quantidade de calorias e nutrientes necessários que ele precisa durante o dia, tá? Mas
Quem vai decidir a hora que o bebê pode dormir 12 horas à noite sem comer? Apesar de ser recomendado, né, e da gente ter uma base para isso, não sou eu que decido e nem é você, pelo menos não para mim, né, da forma como eu passo isso para vocês, da forma como eu ensino, porque eu não condiciono os bebês a pararem de comer de madrugada, porque o próprio bebê para de comer de madrugada naturalmente. Esse para mim é o princípio de quem toma os comportamentos certos com o bebê, né? O bebê naturalmente vai parar de comer de madrugada, porque ele não está mais sentindo essa necessidade. Então, não sou eu que vou obrigar o bebê a parar de comer à noite. Você vai ver que quando você toma as atitudes certas, ele mesmo você vai lá oferecer e ele não vai mais querer, ele vai preferir continuar dormindo, tá bom? Então, é dessa forma que a gente vai trabalhar para que isso aconteça de forma natural. É a melhor forma para você e principalmente para o bebê. Ele que decide quando é que está na hora realmente dele parar de comer na madrugada, tá? E como saber se o bebê está realmente com fome quando acorda de madrugada? Isso é um questionamento muito comum que as mães fazem, né? Como é que eu vou saber se de madrugada o meu bebê está ou não com fome? Como é que eu vou saber se ele acordou por associação ou porque ele realmente não está se alimentando bem durante o dia, né? E aqui eu vou falar para vocês algumas formas de vocês identificarem isso, né? Primeiro, a ausência de associações, né? Se o bebê não dorme sempre mamando, né? Ou se o bebê faz a sequência certa de atividades durante o dia. Então, se ele não tem associações, se você já retirou essas associações, conforme foi falado na aula anterior, de associações. Se o bebê está livre de associações, então não tem porquê ele estar acordando de madrugada se não for por fome. Então, realmente, o bebê está acordando com fome e você deve alimentá-lo, tá? O bebê está acordando a cada ciclo de sono entre 40 minutos e 1 hora. Quer dizer, se o seu bebê comeu há 40 minutos atrás ou há 1 hora, ele ainda não deu tempo do bebê estar com fome. Então, isso fica claro que ele não está acordando por fome, e sim ele está acordando a cada ciclo e provavelmente é por associação. Quando o bebê está acordando a cada ciclo, gente, existem características que identificam o seguinte. Quando o bebê está acordando a cada 3 horas na madrugada, provavelmente ele acostumou durante o dia, né, a comer a cada 3 horas e ele não está fazendo a sequência certa de acordar, comer, fazer atividade e voltar a dormir durante o dia. Se ele está acordando a cada ciclo, é porque ele está com associação de sucção a cada ciclo. Ele precisa sugar alguma coisa para voltar a dormir, e normalmente é o peito ou a mamadeira, se você acostumou, ou a chupeta, né? Normalmente, quando o bebê está acordando a cada hora, ele está fazendo isso por causa de associação. E se o bebê está acordando a cada 15, 20 minutos, é porque ele está realmente incomodado com alguma coisa, alguma característica, é frio, é calor, é alguma coisa que está dentro do ambiente, alguma roupa que está incomodando, alguma coisa no ambiente não está adequada, tá? Então, lembrem que tem essas 3 formas do bebê acordar de madrugada e, se for assim, vocês devem observar essas 3 coisas que eu falei. Só retomando, porque isso é uma coisa importante. Normalmente, tá, gente? Isso é normalmente, claro que podem haver exceções. Mas se o bebê está acordando a cada 3 horas, ele não está fazendo a sequência certa da rotina diária, né, das atividades gerais durante o dia. Então, ele deve estar com a associação de dormir com a barriguinha cheia. Se o bebê está acordando a cada hora, ele provavelmente está com alguma associação, está acordando a cada ciclo, né? Então, ele está acostumado a adormecer de alguma forma, seja com chupeta, amamentando,
ou ninando no colo, e toda vez que ele está virando o ciclo, ele desperta para que você coloque ele de volta para dormir. E se ele está acordando a cada 15 minutos ou 20, é porque o bebê está incomodado com alguma coisa, ele é mais sensível e tem alguma coisa incomodando ele e não está deixando ele dormir. E por isso ele está acordando a cada 15, 20 minutos. Pode ser roupa, calor, frio, alguma coisa no ambiente que está incomodando o bebê. Então vamos lá. Descarte outras possibilidades, né? Você só vai oferecer a comida ao bebê se realmente você já descartou tudo, já olhou se ele está com frio, se ele está com calor, se realmente a temperatura, que é uma coisa muito comum, está adequada, se a roupa por algum motivo não está incomodando o bebê, né? Às vezes tem uma etiqueta, alguma coisa na roupa do bebê que está incomodando ele, se o berço realmente está confortável, se você talvez não poderia fazer um ninho, se o bebê não está sentindo alguma dor de refluxo, de cólica ou qualquer coisa do tipo. Quando você descartar tudo e realmente já viu que se o bebê não está precisando trocar uma fralda ou qualquer coisa do tipo, aí sim você vai partir para a questão da fome, né? Porque primeiro você descarta as outras possibilidades, se o bebê não está precisando de outra coisa, e se você realmente vê que não tem nenhuma, que não é nenhuma dessas outras coisas, aí você parte para a amamentação. O bebê está se alimentando bem durante o dia e ganhando peso, né? Se o bebê está se alimentando bem durante o dia e ganhando peso, então você não tem por que achar que ele está sentindo fome na madrugada, porque o corpo dele está realmente saciado. Isso é uma característica, né, que o pediatra inclusive vai utilizar para dizer a você se o seu bebê está já pronto para dormir a noite toda, porque sempre que você vai deixar o bebê dormir a noite toda, você precisa ter a autorização do seu pediatra para isso, né? Se ele já pode, doutor, se o bebê dormir direto eu posso deixar, ele vai dizer se já está pronto para isso ou não, porque isso vai depender da avaliação médica mesmo dele em relação ao ganho de peso do bebê. A quantidade de tempo que o bebê mama quando acorda. Quando o bebê acorda e ele mama bastante, ele mama realmente bem, quer dizer que realmente ele estava com fome. Você vê o desespero do bebê em querer comer, e ele come bastante, ele enche a barriguinha dele. Se você vê que o bebê acordou, mamou um pouquinho, já voltou a dormir, é provável que seja só associação. Ele não estava com fome, por isso ele só mamou um pouquinho para voltar a dormir. Tá? Então essas são algumas características que vão fazer vocês perceberem que o bebê realmente está, se o bebê está ou não com fome, tá? Na madrugada. E se você perceber que o bebê está realmente com fome, gente, alimente o bebê, né? Aqui eu não condiciono o bebê a ficar sem comer na madrugada, você só vai deixar o bebê sem comer quando ele realmente não quiser mais, ele mesmo vai. Se você está tomando as atitudes certas, claro, né, sem ter associações, o bebê mesmo que vai querer parar de comer. Então, o que fazer para saciar o bebê, né, gente? Essa é a grande questão. O que é que eu faço para deixar o meu bebê realmente saciado, principalmente quem amamenta, né? Além da quantidade a cada 3 horas, como podemos medir essa qualidade dessa alimentação? A mãe que amamenta pode ter um bebê dormindo bem? Isso não tem, gente, nada a ver com o leite materno, né? Porque muitas pessoas acham que porque o leite materno digere mais rápido, porque isso realmente é um fato, acham que é por isso que o bebê vai acordar mais vezes na madrugada. E na verdade não tem a ver com isso, tem a ver com a forma como você oferece o seu leite materno ao bebê. Então, como seria a forma mais correta de você fazer isso para que o bebê fique realmente saciado e consiga dormir melhor à noite? Oferecer o peito, obviamente, quando o bebê nasce em livre demanda, porém sempre com aquela ressalva de se preocupar imensamente em o bebê esvaziar a sua mama, porque, como todo mundo sabe, nosso leite tem 2 fases.
né? E a primeira fase do nosso leite é aquela fase que hidrata o bebê. Você vai ver que a primeira fase, o primeiro leite que sai do nosso peito é um leite mais clarinho, ele tem a função de hidratar, de dar anticorpos ao bebê. E tem a segunda fase, que só começa após um certo tempo que o bebê está mamando, que é a fase que realmente traz nutrientes, mais calorias para o bebê, que sacia ele, né? Traz gordura no leite para deixar o bebê realmente mais saciado e fazê-lo engordar, tá, gente? Então é muito importante que vocês façam com que o bebê amamente essa segunda fase do leite de vocês. Se você deixa o bebê só fazer lanchinho e tira, e depois você coloca na outra mama, ele come mais um pouquinho e tira, e depois você fica trocando, o bebê sempre vai tender a tomar a maior parte do leite, desse primeiro leite que sai, e vai acabar não ingerindo o leite que é mais forte, mais cheio de nutrientes, que deixa ele mais saciado, que faz ele engordar, tá? Então lembrem que quando o bebê fizer uma mamada rápida, que ele não quiser, vocês insistirem, né, e ele não quiser de forma nenhuma, na próxima vez que ele for mamar, vocês devem oferecer o mesmo peito, justamente para que ele mame a segunda fase do leite, né, que chama o leite posterior. Se vocês estão com dificuldade, querem saber, como é que eu sei que esvaziou minha mama, como é que eu faço se meu bebê dorme, vários detalhes que implicam aí nessa questão da amamentação. Tem uma aula só de amamentação. Eu, inclusive, estou fazendo um curso de consultoria de amamentação agora, porque eu achei como eu tenho muitas mães de gêmeos que eu acompanho, acontece muito dos gêmeos nascerem prematuros, e como eles nascem prematuros, têm dificuldade, normalmente os pediatras indicam um complemento no início da amamentação, e eu achei um curso de amamentação para consultores de amamentação, na verdade, que ajuda o bebê a voltar a conseguir, o bebê que foi introduzido o complemento para assegurar a saúde e tudo mais, a voltar a mamar exclusivamente, né? Isso é um método assim bem específico e eu achei muito bacana, e eu estou fazendo para ter esse conhecimento e poder auxiliar, né, a mãe que estiver passando por isso, para vocês conseguirem sair de um complemento, né, com fórmula, e conseguir voltar a amamentar o bebê exclusivamente. Está muito ligado à questão da confusão de bicos, né, que tem até uma aula que eu falo sobre isso, e você fazer realmente alguns movimentos e exercícios na boca do bebê para fazer com que volte a estimular os músculos e ele consiga voltar a mamar com efetividade no peito, tá? Então eu achei muito bacana esse método, uma pessoa muito boa mesmo no que ela faz. E estou adquirindo aí mais esse conhecimento para passar para vocês. Então a aula de amamentação, né, mais específica, eu vou fazer um pouco mais para frente, quando eu tiver com domínio desse conteúdo, porque aí eu já faço uma aula mais completa, tá bom? Mas hoje já tem aí disponível no portal todo o conhecimento, que é o que todo mundo já tem hoje em dia, sobre a amamentação, e que é um conteúdo muito completo, que tem tudo isso aí que eu falei para vocês, como vocês saberem, como se esvaziar a mama ou não, tem tudo que envolve a amamentação, né, gente? Então se vocês estão aí com alguma dificuldade nesse sentido, de saber se realmente o bebê está mamando o que precisa, né, então vocês podem ir lá, tá bom? Então é possível o bebê que mama fazer rotina, né? Preciso dar fórmula para o meu bebê dormir bem? Isso é uma coisa constante, gente, e a verdade é que não, gente, não precisa vocês darem fórmula ao bebê de forma nenhuma para o bebê dormir bem, né? Eu peguei uma mãe essa semana que já disse, ai meu Deus, eu já estava indo introduzir a fórmula para o meu bebê à noite, achando que eu estava fazendo a coisa certa e tudo mais. E não é assim, vocês não devem dar mamadeira com fórmula para o bebê, para ele dormir melhor à noite, né? Não é isso que vai fazer o bebê dormir melhor, gente.
O que faz o bebê dormir melhor é ele estar se alimentando corretamente. Então vocês devem procurar saber como vocês fazerem essa mamada de forma efetiva, né? Porque o que faz o bebê não dormir bem é ele não estar amamentando de forma efetiva, ele não está com a pega correta, sugando o que ele precisa sugar. Então ele precisa realmente estar com tudo ajustadinho. Inclusive nesse módulo de amamentação eu falo como vocês ajustarem tudo isso. O que pode gerar realmente fome no bebê que amamenta na madrugada é ele não estar mamando o suficiente, né? Não estar mamando realmente bem, né? Então o leite materno sacia tão quanto a fórmula, tá, gente? Eu vou falar mais um pouquinho sobre essa questão da fórmula no próximo slide, né? Vamos falar aqui sobre associações. Por que é que as mães criam essa questão de achar que o bebê que mama tende a dormir menos à noite, e também porque que os bebês tendem a acordar muito para comer na madrugada, né, gente? E isso são causados pelas associações que são, na maioria das vezes, vinculadas à alimentação. Porque a sucção do peito é o que alimenta o bebê. Então o bebê se acostuma a sugar o peito para adormecer e, por consequência, ele vai se acostumar a comer na madrugada, né? E da mesma forma isso acontece com a questão da barriga cheia. Se o bebê sempre acostuma durante o dia a dormir após comer, é muito comum que a cada 3 horas ele queira acordar para se alimentar, para poder voltar a dormir, né? Porque ele já criou esse hábito. Primeiro, não oferecer o peito sempre que o bebê acordar na madrugada, né? Por que que isso acontece, gente? A gente acaba fazendo isso de uma forma muito natural, porque quando o bebê nasce, ele só come e dorme. Então, é comum ele acorda, vai pro peito e do peito ele já sai dormindo. Sempre nesse processo, ele acorda, vem pro peito para mamar, mas ele passa aí em torno de 40 minutos mamando, então é o tempo que ele aguenta ficar acordado, ele já sai do peito dormindo novamente. Então o bebê, quando nasce, come e dorme, come e dorme. Então é comum que a gente crie esse hábito naturalmente de sempre alimentar o bebê para ele adormecer. Até porque isso é uma coisa que a gente traz lá de trás, que o bebê, quando come bem, ele dorme bastante. E não é bem assim, tá? No início, até as 6 primeiras semanas, o bebê ainda não possui ciclos de sono. Ele só começa a desenvolver isso a partir de 6 semanas. Então, por isso que inicialmente o bebê dorme melhor e depois ele passa a dormir com mais dificuldade. Então, é importante que vocês saibam que quando ele fica virando os ciclos de sono, então qual é a sua primeira posição? Amamentar o bebê. E essa não é a primeira coisa que você deve fazer, né? Primeiro pegue o bebê, acalme ele, dê batidinha no bumbum, ache outra forma, tente fazer com que ele continue dormindo, porque um bebê que está acordando para comer com 1 hora que ele se alimentou, ou a amamentação não está efetiva, ou realmente ele não está acordando por fome, é outro motivo. E você deve achar esse motivo para que você possa corrigir e ele parar de acordar realmente. Porque se ele está acordando por outro motivo, por exemplo, o bebê quando nasce sente muito frio, aí ele está acordando ali por frio, aí você fica toda hora, não percebe que é frio e coloca o bebê no peito, não percebe que é frio e coloca o bebê no peito. Alguma hora ele vai deixar de ter frio, e o que é que você vai fazer? Acostumar ele a sempre acordar nos ciclos e comer para adormecer. Então ele vai ficar acordando para sempre para amamentar, tá, gente? Então tudo que você ensina o bebê a adormecer fazendo, ele vai acordar a cada ciclo precisando disso para voltar a dormir. E como é que você pode evitar que isso aconteça, né, gente? Então, quando o bebê começa a ficar mais espertinho, né, isso tende a acontecer por volta de 1 mês e meio a 2 meses, você já começa a não deixar o bebê dormir mamando, tá? Ele já começa a ficar mais espertinho, então já começa a fazer o processo certo de... quando ele acorda, ele mama e depois você fica com ele mais acordadinho e depois ele vai pro bercinho dormir.
tá? Então você já tem condições de fazer isso desde o início, né? O bebê já pode ficar tranquilo e ir pro bercinho com tranquilidade dessa forma, né? Sem que você precise sempre dar mamar e deixar o bebê adormecer mamando. Se você achar que é necessário dar mamar, porque muitas vezes vai acontecer do ciclo não bater, né? E se for preciso você amamentar o bebê antes dele dormir, você vai amamentar, mas não vai deixar ele dormir mamando, né? O ideal é que você faça isso. Você pode botar o bebê depois em pezinho para arrotar e tudo mais, ele tende a despertar, e você vai colocar ele depois para dormir de outra forma, sem ser no peito. A sequência de atividades durante o dia, né, gente? Ela evita que o bebê acorde para comer na madrugada a cada 2 ou 3 horas, para ficar com a barriguinha cheia. Quando você acostuma o bebê a dormir, como eu estava falando, sempre após comer, ele vai criar esse hábito de só dormir com a barriga cheia e vai acordar a cada 2 ou 3 horas da noite para comer, né? No início é necessário, mas depois não é mais, né? A partir dos 3 meses, em média, o bebê não precisa mais acordar de madrugada para comer, né? Mas você deve perguntar sempre ao seu pediatra, pedir essas orientações, se o seu bebê já está liberado para dormir a noite toda. E o bebê já começa aí a esticar esse tempo a partir de 3 meses, se você faz essa sequência certinho. Tá? Sempre a sequência: acorda, come, brinca e depois dorme novamente e vai para a sonequinha, tá? O segredo é não criar associações de alimentação, que são essas associações tanto de sempre que o bebê acorda de madrugada, colocar no peito ou dar uma mamadeira para ele poder voltar a dormir. Não é o ideal, o bebê não está com fome, então você deve realmente acalmá-lo e colocar de volta para dormir, sem precisar dar comida para isso, tá, gente? Sempre tirar, inclusive, o bebê até 3 meses tem mais necessidade de colo, né? Mas é muito mais fácil você tirar uma associação de colo do que de peito, de amamentação, tá? Por que não é bom dar fórmulas engrossantes ao bebê? Porque antigamente era muito comum que as pessoas dessem Mucilon, aqueles Nestrogênio, aqueles engrossantes, aquelas massas para o bebê dormir melhor, porque elas realmente demoram mais a digestão, né? O bebê demora a fazer a digestão e por isso eles tendiam a dormir realmente por mais tempo. Só que o bebê não demora a noite inteira para digerir aquilo, então não é isso que faz o bebê dormir, né? O que faz o bebê dormir é que ele realmente esteja saciado do dia inteiro. Porque o que acontecia? Acabava as mães dando esses engrossantes, então o bebê acabava soltando, fazendo confusão de bico, deixando a amamentação. E por ela estar amamentando de forma incorreta, acabava que o bebê realmente dormia mais. Então foi criando esse mito, mas na verdade não existe isso. Inclusive quem amamenta, nós produzimos hormônios do sono e quem amamenta passa esses hormônios do sono na amamentação para o bebê à noite. Então o bebê é inclusive mais propenso a dormir por causa disso. Então não é isso que vai fazer o bebê dormir a noite toda, tá, gente? Então, a fórmula, por mais que tentem, jamais ela protegerá o seu bebê de doenças como o leite materno. O nosso leite tem anticorpos e se adaptam quando o bebê está doente, né? Então, a fórmula nunca, por mais que a ciência evolua, ela nunca vai chegar a ser igual ao leite materno, né? Nosso corpo é tão perfeito, né? Deus fez tudo muito perfeito e a gente consegue proteger o nosso bebê de doenças através do leite materno, de infecções, entre outras coisas. E é muito importante que vocês lembrem disso, que vocês devem se esforçar realmente o máximo para manter a amamentação exclusiva até os 6 meses e depois prolongar isso, porque é muito importante nessa questão de anticorpos. Os bebês adoecem muito menos quando eles estão amamentando, além de outros inúmeros benefícios, né, gente? E o engrossante, né, massas, papas, por que eles não devem ser oferecidos ao bebê? Porque eles têm poucos nutrientes e muito açúcar. Então, isso a longo prazo pode gerar doenças no bebê, como diabetes, obesidade, né? Isso no futuro pode trazer consequências aí para o bebê em relação a isso.
Então é a mesma coisa da gente dar tipo gorduras, coisas, por exemplo, não é interessante a gente dar fritura, doce, bala, tudo isso que contém açúcar, né, uma quantidade de açúcar considerável, não é interessante a gente dar um bebê antes de 2 anos, e por esse mesmo motivo também não é interessante colocar esses engrossantes no leite, tá bom, gente? Não é isso que vai fazer o bebê dormir melhor, não. Sempre lembrem desse detalhe. A alimentação é prioridade durante o dia e o sono é prioridade durante a noite. Por isso, não ultrapasse 12 horas de sono noturno. O bebê precisa comer e fazer atividades no período do dia. Então, muitas mães me perguntam isso, e a recomendação é que realmente os bebês não precisam dormir mais de 12 horas por noite. É entre 10 e 12 o ideal, tá? Então, passou de 12 horas, acorde o bebê, porque ele precisa realmente viver o dia dele, tanto para se alimentar corretamente o que ele precisa, e como também para fazer suas atividades e se desenvolver corretamente, tá? E durante as sonecas, não ultrapasse 3 horas, pelo mesmo motivo, o bebê também precisa se alimentar a cada 3 horas. Então, se o bebê estiver dormindo mais de 3 horas, acorde ele para comer. Né? É muito importante que você não ultrapasse muito esse tempo que o bebê passa sem comer, né? Durante o dia. Então, essas duas questões é o que eu falo, que a alimentação durante o dia é prioridade. Então, por isso, você deve realmente acordar o bebê do sono, porque durante o dia a alimentação é prioridade. E à noite o sono se torna prioridade e você não deve acordar o bebê para se alimentar. Então, se o seu pediatra já liberou que seu bebê pode dormir tranquilo a noite toda, ele está ganhando peso bem, ele está saudável, então você não precisa estar acordando o seu bebê à noite para comer. Tá bom, gente? Isso acontece mais ou menos entre 2 e 3 meses do bebê. Começa, inclusive, a ele próprio começar a esticar esse tempo que ele passa dormindo, e você não deve acordar ele para alimentar. Então, nas fases dos bebês, a gente sabe que os bebês sempre passam por algumas fases, né? Aquelas fases mais difíceis, que são mais difíceis para a mãe, que são mais difíceis para eles, dentes, autodesenvolvimento, doença, tem bebês que têm refluxo. Então, quando os bebês estão nessas fases, um dos principais sintomas, né, é a falta de apetite. E nesse momento vocês têm que lembrar que se o bebê não se alimentar corretamente, além dessas fases já impactarem no sono, se a alimentação for mais um problema durante o dia, à noite vira um caos, né? Então lembrem de, nesse momento, o bebê vai estar com um apetite menor, então provavelmente ele vai comer em menos quantidade em cada refeição, então vocês devem diminuir o intervalo, e em vez de vocês darem com no máximo 3 horas, vocês vão passar a dar comida ao bebê com no máximo 2 horas. E isso também diminui aquela questão da soneca, né? Se o bebê está em algum período difícil e está comendo pouco, então você deve realmente acordar ele de uma soneca de 2 horas para realmente alimentar, porque é importante que ele coma o suficiente durante o dia. Se ele está comendo menos, em menor quantidade a cada período, você precisa diminuir esses períodos para que ele coma realmente mais. Se o bebê está nessas fases, diminua o intervalo de comida. Uma coisa que é muito interessante, gente, falar para vocês é que muitas mães me perguntam quando o meu bebê vai dormir a noite toda sem precisar comer. Quando meu bebê vai dormir a noite toda sem precisar comer? E eu não respondo isso com precisão, porque não existe uma precisão, né? Alguns bebês têm essa autonomia mais cedo e não querem comer na madrugada porque eles mamam o suficiente, eles se saciam o suficiente durante o dia. Eles comem para aumentar o estômagozinho do bebê, porque vocês precisam entender que quando o bebê nasce, o estômago é muito pequenininho, é tanto que o colostro, o nosso organismo com a perfeição que existe, né? Nosso primeiro leite é o colostro, e ele é um leite muito denso, ele é inclusive mais grosso, né? Quando a gente aperta no início da nossa amamentação, o leite mesmo demora em torno de até 4 dias para descer, e no início sai o colostro, mas esse colostro é riquíssimo e consegue saciar o bebê.
Por quê? Porque o bebê tem um estômagozinho muito pequeno, né? Ele estava no nosso útero e ele nasce com o estômago muito pequeno, e só após isso ele vai, cada vez que ele mama, vai aumentando esse estômagozinho, aumentando gradativamente à medida que ele vai ficando mais velho. Alguns bebês nascem um pouquinho mais gulosos e aumentam esse estômago suficiente mais rápido. Já tem outros mais preguiçosos que mamam na medida, e então esse estômago demora um pouco mais para ir aumentando o tamanho. Então o bebê acaba não mamando o suficiente a cada mamada, por mais que você insista, né? Eles são mais sonolentos, são mais preguiçosos, e você fica ali tentando sempre fazer com que ele faça a mamada completa, mas eles tendem a ter mais dificuldade. Então, esses bebês tendem a precisar comer na madrugada por mais tempo, tá? Então, e já os que mamam melhor, né, que tem essa efetividade melhor durante o dia, tendem a não precisar mamar à noite. E outros, por sua vez, tem alguns estudos que dizem que pode ser do hábito também da mãe, da forma como ela se alimenta e tudo mais durante a gravidez. E alguns bebês são mais gulosos, né, e tendem a querer mesmo se alimentar em maior quantidade e precisar de uma amamentação à noite, né? Então, por exemplo, no meu caso, Lara, com 3 meses, ela já não queria mais, acho que em torno de quase 4 meses, ela não acordava mais nenhuma vez para comer à noite. Ela não queria. Se eu acordasse ela para oferecer, ela não queria, ela rejeitava. Ela queria dormir, né? Já Luca, eu dei a amamentação da noite a ele até em torno de 7 meses, mais ou menos, porque ele queria, né? E ele mamava bem, se eu não desse, ele acordava realmente com fome. Então, mesmo ele sem ter nenhuma associação, ele acordava porque ele sentia fome. Mas que aquela alimentação que eu dava para ele às 11 horas não fazia nenhuma diferença para mim, era a hora que eu ia dormir. Então eu alimentava ele continuava dormindo, e aquilo ali não me incomodava em absolutamente nada. Tá, gente? Então, não é porque o bebê come à noite que ele não dorme uma noite inteira. Porque se você alimenta o bebê e ele continua dormindo, aquilo não tende a incomodar a sua noite. Porque você vai acordar ali uma vez para mamar o bebê, e ele vai continuar dormindo e você vai voltar a dormir. E não vai ficar horas aí na madrugada acordada. Eu vou explicar a vocês como acostumar o bebê a isso. Então, como eu falei, esses bebês precisam ser respeitados e só tendem a tirar por completo a mamada da madrugada quando a introdução alimentar está consolidada, pois tendem a comer melhor. Então, o que é que acontece? Né? Esses bebês que têm essa dificuldade em relação à amamentação, ou porque são mais preguiçosos e não têm a sucção mais efetiva e suficiente, ou porque são mais gulosos mesmo e tendem a preferir comer na madrugada, eles tendem a só parar completamente de acordar na madrugada após a introdução alimentar estar consolidada, eles estarem comendo bem, né, a introdução alimentar, porque isso faz com que eles fiquem realmente bem mais saciados e eles passam a não precisar acordar na madrugada, tá? Então eles mesmos rejeitam isso. Quando você vai oferecer, eles passam a recusar e preferir ficar dormindo. Vamos lá, então a alimentação na madrugada, né, gente? Então, como é que você faz com que o bebê crie o hábito, né, de comer sem você ter muitos transtornos na madrugada, sem ele despertar e você precisar passar um tempo aí tentando colocar ele de volta para dormir e tudo mais, né? Então você vai fazer o quê? Existe a famosa mamada dos sonhos, que muitas mães me perguntam, né? E eu nem chamo dessa mamada específica dos sonhos, porque ela é efetiva para dar, você tem que dar em torno de 11 horas da noite, para que o bebê tenda a ir dormindo até de manhã, né? Sem precisar mais comer. E eu acredito que você pode dar essa alimentação ao bebê de acordo com a hora que ele está acostumando a acordar, né? Se seu bebê está acordando por volta de meia-noite,
você vai colocar o seu despertador aí para tocar de 11h45 e tirar o bebê ainda em sono profundo do berço, porque aí ele vai tender a não despertar, a não acordar com facilidade. Aí você vai amamentar ou dar a mamadeira, mas retirando o bebê do berço, normalmente como você já alimenta. Você retira o bebê do berço, ou dá a mamadeira, ou dá o peito, alimenta ele ainda dormindo, ele vai tender a continuar dormindo, né? Se o seu bebê ainda estiver em período de arrotar, você coloca o bebê naturalmente para arrotar, né? E depois você devolve o bebê para o berço, ele vai tender a não despertar, né? Isso vai fazer com que o bebê se acostume a continuar dormindo. E ao longo do tempo vai fazer ele acostumar a não mais acordar nesse período, porque ele vai se acostumar a estar dormindo, ele nem vai perceber que comeu, né? Se você achar que está muito tempo e que o seu bebê ainda que você não quer mais dar essa mamada, você pode ir diminuindo a quantidade gradativamente dessa oferta de leite ao bebê. Se você mama, você pode ir diminuindo o tempo que você oferece de peito para ele. Se for na mamadeira, você vai diminuindo os ml a cada período, a cada 3 dias. Né? E vai diminuindo até você não dar mais. Mas eu aconselho você, nessa mamada, você realmente esperar o bebê recusar, porque quando ele recusa, porque realmente ele não está mais precisando, né, daquele leite à noite. Então aí ele está pronto para realmente parar de comer na madrugada. Tá bom? Essa é a forma que eu acho mais correta de deixar naturalmente com que eles parem de comer na madrugada. Então, o desmame, gente, o desmame, por último, eu deixei para falar para vocês sobre o desmame, que muitas mães acham que o desmame é a solução para o bebê dormir realmente a noite toda. Muitas mães desmamam o bebê, tiram o bebê do peito só por causa do sono, né? E isso deve ser evitado completamente. O desmame só é aconselhado, o desmame realmente noturno completo, após os 6 meses, né? Se for necessário. Porque, como eu disse, nem sei se eu cheguei a falar, né, mas eu acho que estava escrito lá no início que a gente produz, né, mais leite, né, até 3 meses de idade do bebê. É muito necessário que a gente amamente à noite, porque é à noite que a gente produz mais leite mesmo, né, que é a nossa produção maior de hormônio da amamentação, e a gente produz mais leite para nos abastecer para o dia seguinte. Então é muito importante até os 3 meses que realmente você amamente o bebê à noite, tá? Mas isso não é uma coisa coerente de você amamentar a cada 3 horas aí em média, e não a cada de hora em hora, tá, gente? Então, eu só recomendo o desmame após os 6 meses, se realmente o bebê já fez introdução alimentar e realmente ele criou a associação de acordar e não é mais por fome, e o bebê está acordando de madrugada, ele continua, você já tentou essas técnicas e você já criou rotina no bebê, ele está comendo bem durante o dia, está ganhando peso, está tudo certinho, já começou a introdução alimentar e mesmo assim continua acordando de madrugada, aí sim eu recomendo o desmame, né? Aí aqui no portal tem várias técnicas para isso que está no e-book de desmame, né? Logo abaixo do vídeo de boas-vindas tem alguns e-books, entre eles está o e-book de desmame. Lá eu explico detalhadamente como os vários tipos de desmame e como vocês aplicarem cada um deles, né? Mas eu só indico nesses casos após 6 meses e se o bebê realmente já está aí com essa alimentação correta, consolidada e tudo mais, e está acordando realmente por associação, tá? E lembrem de não tirar nenhuma associação no período entre 8 e 10 meses do bebê, porque é o período da angústia da separação. E é muito difícil para o bebê se você resolver tirar o peito dele nesse momento, porque o peito é uma necessidade emocional, se torna uma necessidade emocional para o bebê. E se você for fazer isso nesse momento, vai envolver muito choro e não é o ideal.
tá? Então lá tem técnicas, porque essa técnica anterior que eu falei, de acordar com antecedência para amamentar o bebê quando ele ainda está em sono profundo, só funciona quando o bebê costuma ter um horário regular para acordar. Então ela funciona bem. Quando o bebê acorda em horários diversos, né, ele não tem um horário certo para acordar, pode ser outros motivos que ele está acordando, né, e que você deve ajustar outras coisas. Isso pode indicar que você deve ajustar outras coisas. E também tem algumas técnicas no e-book de desmame para quando o bebê realmente não tem horário fixo para acordar. Tá, gente? Então, sobre a alimentação é isso. Eu vou preparar uma aula bem bacana sobre a amamentação para vocês, porque a amamentação é uma prática assim maravilhosa, uma ligação sem igual, e é a melhor coisa que a gente pode fazer pelos nossos bebês. E vocês devem se esforçar aí o máximo para conseguir isso, né? E não vincular o sono à amamentação, porque a gente pode ter as duas coisas. O bebê que mama pode sim dormir muito bem à noite, tá bom? Então, boa tarde para vocês, né? Até a próxima aula.